Direito processual penal, investigação preliminar. Ainda falando sobre o arquivamento do inquérito policial, quanto às suas características, teremos que o Ministério Público faz o requerimento do arquivamento a um juiz ou tribunal que deverá apreciar esse requerimento. E como falamos na aula passada sobre a natureza jurídica da decisão de arquivamento, precisamos apontar o caso de ser o juiz ou tribunal incompetente para essa decisão. E nesse caso teremos um ato anulável. Observe que ele é um ato existente, diferente de um ato inexistente que não produz efeito jurídico. Nesse caso, mesmo sendo incompetente, a decisão gerará efeito jurídico. No entanto, poderá ser anulada essa decisão, havendo a necessidade de solicitação do interessado, nos termos desse habeas corpus 83346 de 2005 do STF. E diz o acórdão que a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundada em pedido do Ministério Público, em que o fato nele apurado não constitui crime, e aqui estamos falando de atipicidade do fato, mais que preclusão, produz coisa julgada material, que, ainda quando emanada de decisão de juiz absolutamente incompetente, impede a instauração do processo que tenha por objeto o mesmo episódio. E aí ele vai citar os precedentes. Portanto, essa decisão exige provocação e terá a natureza de coisa julgada formal ou material, dessa forma sendo casuística. Ainda com relação ao arquivamento do inquérito, precisamos lembrar que em relação aos fundamentos, temos nos termos do artigo 28 do CPP o princípio da devolução. Diz que se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Dessa forma, o princípio da devolução denota uma função anômala do juiz, que é a de ser o fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, que será estudado mais à frente, que tem por base o princípio da indisponibilidade da ação penal pública, que também será estudado mais à frente. Com essas informações, podemos falar sobre as modalidades de arquivamento do inquérito que existem. E aí teremos o arquivamento indireto, o arquivamento implícito e o arquivamento direto. O arquivamento indireto se dá quando o Ministério Público entende que o juiz e ou o membro do Ministério Público se consideram incompetentes. Daí haverá remessa ao Procurador-Geral, nos termos do artigo 28 do CPP que acabamos de ler. Nesse caso, o Procurador-Geral poderá aceitar ou não aceitar esta incompetência. Aceitando esta incompetência, ele irá remeter ao juízo competente. Não aceitando a incompetência, ele irá arquivar o processo, sendo assim o arquivamento indireto. Temos ainda o arquivamento implícito, e nesse caso o Ministério Público deixa de incluir na denúncia algum elemento do inquérito ou da peça de informação. Esse tipo de arquivamento ele não é aceito pelo STF, nos termos desse recurso em habeas corpus 95141 de 2009, que diz que inexiste dispositivo legal que preveja o arquivamento implícito do inquérito policial, devendo ser o pedido formulado expressamente a teor do disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal. Fundamentada essa situação no princípio da indisponibilidade da ação penal pública, que vamos estudar mais à frente. Com relação ainda ao arquivamento implícito, existem duas modalidades em relação a ele, que é o arquivamento implícito subjetivo ou objetivo. O subjetivo é quando o Ministério Público não inclui algum investigado na denúncia. Com relação ao objetivo é quando ele não inclui algum fato criminoso. E nesses casos, o juiz, com base no princípio da devolução, irá remeter ao Procurador-Geral, que deverá seguir o trâmite do arquivamento direto, que é a regra geral para o arquivamento, que é um procedimento que nós vamos estudar mais à frente.